Nessa videoaula, então, a gente tem que iniciar aí o nosso GoMod, né? Pra quê? Pra assumir esses erros e transformar esse nosso projeto num projeto Go de verdade, né? Ah, e também eu vou passar com vocês por todo esse código Golang aqui gerado com o SQLC, tá? E as outras pastas aí, né? Desse projeto, beleza? Bom, as outras pastas não, né? Os outros files. Mas vamos lá. Para iniciar aqui, então, o projeto Go, de fato, né? Iniciar as coisas, a gente vai usar um comando chamado go mod init. E aí, o link do seu projeto, tá? O link ou um nome que você queira dar para ele, tá? Não precisa, ou se você quiser colocar um link, não precisa ser um link válido também, mas o que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar github.com barra Gustavo Noronha 0 barra GoProducts, que é o caminho do meu projeto para o GitHub. Você pode versionar o seu projeto no GitHub, tá? Você pode, sem problema nenhum. Ou você pode só definir usar talvez o meu próprio nome de projeto aí, igual eu coloquei aqui. O que eu não acho tão aconselhável assim, mas você pode fazer se você quiser. Uh, mas você também pode usar um nome, que eu já vou mostrar pra você. Eu vou mostrar com o URL agora para quem tem algum projeto já no GitHub ou queira consumir algo, consumir essa minha URL, tá? Então eu vou dar um enter aqui. Ele vai gerar aqui para mim o Gomod, tá? O que ele faz? Ele simplesmente bota um módulo aqui para falar o caminho, né? O nome do projeto, como se fosse isso. E aí ele coloca as versões das dependências aqui, tá? No nosso caso aqui tem a Go. Beleza? Perceba que já assumiu todos os erros aqui, né? Quando a gente iniciou o projeto em Go. Eu vou excluir isso aqui, eu vou mostrar para quem não tem projeto versionado e não quer usar meu URL, tá? Você pode, ao invés de usar uma URL aqui, igual eu fiz, você pode vir aqui e botar um nome pro projeto, sei lá, Go Products. E aí dá um Enter. Ele vai gerar aqui o Go Mod com o nome de Go Products, tá? Então é bem tranquilo também, é só você pode criar assim, tá? Eu vou excluir e vou usar com o nome da URL do projeto, porque eu tenho versionado, não tenho por que não usar. github.com Gustavo Noronha 0 barra GoProducts. Vou dar um enter aqui. E aí eu vou usar a própria URL aí do meu projeto. Belezinha? Bom, pessoal, vamos lá. Próximo passo, então, é eu explicar para vocês esses falhos aqui gerados pelo SQLC, tá? Que na videoaula anterior aí eu falei que ia explicar só na próxima, né? Então chegou a próxima. Beleza. São esses quatro aí que eu abri, tá? Vamos começar aqui, pode ser por esse carrier aqui mesmo. Vamos lá, o que é esse cara? Esse cara aqui é como se fosse a ponta de entrada aí para para as nossas funções, né, para os nossos métodos de banco de dados, tá? Então, esse carrier aqui é toda vez que quando a gente quiser acessar um create product, quiser criar um produto, a gente vai acessar a partir desse carry. Perceba que ele chama todas as nossas funções aqui, fala aqui quais são os parâmetros de entrada da nossa função, né? Tipo, o nosso passa, lógico, o contexto. E aí ele passa também os nossos parâmetros de entrada, tipo arg, que é para os fields aí, né? Os campos dentro da struct para criar um produto. Ou também o ID e tal, tem todos os parâmetros da função normal aqui, né? É uma função, o que a gente criou com o SQLC, né? E aqui tem as tipagens de retorno também, né? Bem tranquilo. Beleza? Então esse carry, ele é como se fosse, ele é, né, a entrada aí para as nossas funções. Ele é onde ele exporta todas as nossas funções criadas com SQLC, tá? Beleza? Então se eu der um clique aqui em Create Product, ele não vai abrir, né, porque não tem como ele reconhecer. Mas como eu tô com context aqui, ele consegue acessar, a gente consegue acessar toda a nossa aplicação, né? Então essa Create Product, por exemplo, posso dar um Ctrl F nela aqui, ó, e vim achá-la aqui, ó. Inclusive já tá aqui, ó. Eu ia dar um Ctrl F, mas nem precisa, né? Ó, aqui apareceu outros Create Products, é só marcar aqui, ó. Aqui no, na busca do VS Code, os as ali para ele buscar mais específico.
Beleza? Então tá aqui a minha create product e a minha função. Então todas as funções que eu tenho aqui nesse meu file, eles ficam exportados aqui no carry, beleza? Bom, vamos fechar esse cara e vamos pro models. O models, então, pessoal, para quem vem de outra linguagem, é bem familiar, né? O models é como se for, ele só representa nossa tabela do banco de dados aqui no código, tá? Do código. Uh, então não tem muito o que explicar sobre ele, mas beleza. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu só estou representando mesmo a minha tabela do banco de dados aqui, beleza? Então eu tenho meu model aqui com todos os fields que eu tenho na minha tabela. Inclusive a gente pode abrir aqui a carry não, né? A nossa migration de up, e a gente pode ver aqui os campos da nossa tabela, tá? Então tá aqui os campos da nossa tabela. Se a gente olhar aqui no model, a gente vai ter exatamente esses campos: ID, name, place, created at. Peraí. Aí, ó. Deixa eu só vir aqui, ó. Beleza, vai ter todos os campos tipados, lógico, com as tipagens nativas aí do Golang, né? Então, mas bem tranquilo. Inteiro 32, string, int 32 e time, né? Que é pra botar aqui pra data, tá? Usando o próprio time ali do Go. Beleza? Isso aqui é uma struct normal, né? Então, uma struct pronta aí para receber valores com as tipagens, né? Com seus JSONs aí, que os JSON são os nossos alias, né? Desses nossos campos. E esses JSON aqui, os campos eles têm que corresponder logicamente aos nossos campos aqui do nosso banco de dados, né? Os nomes dos nossos campos, belezinha? Ah, detalhe. Perceba que aqui o nosso model tá com o nome product, né? E aqui ele tá com o nome products. Beleza. Vai dar algum erro? Não, não vai dar nenhum erro. Por quê? Porque a gente colocou aqui, ó, na configuração do SQLC, aquele emit exec table names. A gente pôs um false para ele. A gente falou que não precisa ser os mesmos nomes de tabela, tá? Então, não tem problema ficar sem ser no plural aqui. O SQLC vai conseguir se achar ainda quando for buscar nessa tabela aqui, quando for encontrar ela, mesmo que esteja sem o S aqui, tá? Então, a gente não precisa se preocupar. A única coisa que a gente precisa se preocupar é representar direito essa tabela. Exatamente os mesmos campos que tem nela, tá? Então, que é o que a gente tá fazendo aqui. O JSON tá batendo com o que tem aqui, então tá perfeito, belezinha? Bom, vamos fechar isso aqui. Feito isso, eu já posso fechar isso aqui também. E aí, beleza, pessoal. A gente tem aqui também. Deixa eu ver aqui no DB. Vamos aqui pro DB, que é um pouquinho mais curto antes da gente ver lá o outro. O maiorzão, né? Que é onde tem todas as nossas funções. Aqui no DB, a gente tem algumas configurações próprias do SQLC que a gente não precisa dar muito ênfase e prestar muita atenção em aprender. Mas essas funções aqui do DB são as funções que o SQLC usa para gerar as carries do banco de dados com as carries que a gente passou aqui, ó, com as carries que a gente criou, tá? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Então, o SQLC ele usa essas carries aqui, ó, de exact context, prepare context, carry whole context, aqui nesse file grandão aqui, que tem todas as funções. E aí ele usa as nossas carries criadas aqui para fazer as ações do banco de dados com essas funções aqui que ele tem, beleza? E aí o restante aqui, ó, é coisa padrão dele, tá? Então, isso aqui a gente não precisa entender bem, tá? É mais questão de lib mesmo. Mas é basicamente aqui. O que ele faz nessas funções abaixo aqui? Ele pega as nossas carries, né? Chamando esse DB aqui. E eu já vou explicar melhor esse DB para vocês quando a gente chegar aqui, ó. Beleza? Mas basicamente ele vai juntar, né? Ele vai pegar essas nossas funções aqui. Nas funções aqui do carry, perdão. Vai juntar com isso daqui. E aí vai acessar o banco de dados e fazer o que realmente tem que fazer. Se é criar um produto, editar um produto, listar um produto, enfim. Mas ele vai usar essas funções aqui para fazer isso. Beleza? Beleza, então. Então eu vou fechar isso aqui. Depois a gente olha ele de novo e vamos pro maior aqui, né? Beleza, o que a gente tem aqui logo de cara, tá? Tem um comentário aqui do SQLC, né? Que a gente viu ali nos outros arquivos também, para falar para não editar, mas beleza, não tem problema. PackagDB, tá? Então a gente só tá falando que a gente tá na pasta aqui, né, do DB, no pacote do DB. A mesma coisa tem aqui para os modos, por exemplo, tá?
models, carrier, estão tudo no package.db, belezinha? Ah, aí a gente importa o context, beleza? Isso aqui é só o contexto da aplicação mesmo. E aí, beleza, pessoal, legal. Chegamos na primeira carry, né? Carry gerada pelo nosso SQLC aí, que foi a de criação de produto, né? Então, aqui ó, se eu ver, aqui já começa o delete, então ela é tudo isso daqui, né? Daqui da linha 12 até a linha 37 aqui, tá? O que que tem nela? Primeira coisa, ele coloca aqui a nossa carry, né? A carry que a gente gerou aqui, ó, no product, a de create, tá? Tá aqui. É exatamente a mesma que a gente criou. Só que aí a gente colocou o all aqui, né? O asterisco, ele teve a inteligência e já pôs aqui pra gente o ID, nome, price, created at, que corresponde ao all, né? A todos os campos da products. E aí ele já pôs aqui. Belezinha? O resto aqui, os parâmetros são iguais. Eu vou ter dois parâmetros. Aqui eles estão numerados, beleza? Sem problema nenhum. Eu vou passar aí name price quando eu for criar o nosso product, belezinha? Sem problemas. Então tá aí a nossa carry, que é basicamente o que a gente escreveu aqui, ó, com algumas adaptações aí. Peraí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Com algumas adaptações aí que o SQLC fez aqui no return, beleza? Mas a carry é a mesma. Aí beleza, o que ele faz? Ele cria uma struct, né, para ele poder receber esses valores aqui, ó, dos parâmetros dos values. Cria uma struct, os nomes aqui, ó, name e price tem que ser exatamente igual aos que vão aqui pro insert into, né? O insert into, o comando eu já expliquei para vocês na aula que a gente gerou as carries, né? Então não preciso explicar de novo. Aqui é o código Golang, beleza? Então essa struct aqui, ela recebe os valores, né? Então os valores quando eu for passar name e price no meu HTTP, ali no meu front-end ou no Insomnia, até quando a gente for testar, eu vou passar, os valores vão entrar dentro dessa struct. E essa struct está aqui, ó, no create product. Esse create product é a função que de fato executa as coisas, né? E beleza, eu vou explicá-la para vocês. Só que tem um detalhe aqui, ó. Lembra do carries que eu falei para vocês? Aqui do DB. Beleza, quando eu faço isso aqui, ó, eu coloco esse func, passo aqui esse parâmetro, né, digamos assim, só nomeei ele, eu tô pronto para usar o DB, tá? Então aqui a gente vai poder usar o DB para executar as coisas, tá? Tanto que aqui embaixo a gente usa esse carry row content, beleza? Então a gente tá usando esse carries aqui, né? Essa struct que chama tudo isso daqui, né? Que tem tudo isso daqui dentro, e a gente pode usar então essas funções, que é o que a SQLC tá fazendo aqui, belezinha? E aí beleza, eu tenho a minha função aí que eu já tô chamando carries, né? Tô injetando ali, né? Digamos assim, para mim poder usar. Que eu já falei para vocês como que a gente usa, né? Aí eu tenho a minha função create product, né? Que vai aí simplesmente fazer a criação do produto. Os parâmetros que eu recebo nela são context, beleza? Context aí você tá careca de saber que é só o contexto da aplicação, né? Arg, então, que é os nossos parâmetros para a criação do produto, que é aquela estrutura em cima. Então, esse arg aqui, nada mais nada menos que recebe essa struct aqui que recebe os nossos valores, né? O nosso nome e o nosso price para poder fazer a criação do produto, tá? Então, quando a gente for criar o produto, essa struct aqui ela vai preencher os valores, belezinha? E aí, então, vamos lá, para linha 27. Tem o row aqui. Esse row que o SQLC bota o nome como row já é o produto depois de criado, tá? Então, quando ele criar o produto, ele atribui esse row, tá? Beleza, variável normal, como eu não defini var aqui, eu posso usar os dois pontos igual, tá? Então, o que tem pra direita aqui já é o valor da variável, belezinha? E aí, beleza, vou acessar aquele carries, tá? E aí, vou acessar o DB do carries, que tá aqui, e aí eu vou poder acessar essa interface aqui, tá? Vou poder acessar essas funções. Nesse caso aqui, eu vou acessar o carry row context. E aí, beleza, esse carry row context é o comando que a gente vai usar aí para fazer uma criação de produto, tá? A gente vai executar uma carry, simples assim, e beleza. Aí o que a gente vai fazer? Carry row context. O que isso quer dizer? A gente tem algumas outras funções aqui, né? Que depois eu explico para vocês. Mas esse carry row context é um dos principais aí que a gente usa para criar
as nossas carries, beleza? Então a gente passa o contexto, passa o create product, que é a nossa carry, né? Esse comando aqui é para gerar uma carry. Então a gente passa o create product e a gente passa logo após isso os nossos parâmetros, né? Que é arg.name e arg.price. Por que a gente passa assim separado, tá? Porque aqui no create product a gente tem um e tem dois. E a gente passa exatamente na mesma ordem aqui, ó. arg.name, que é o 1, que é justamente o primeiro do insert into aqui, dos parâmetros do insert into, e depois o price, que é exatamente o segundo parâmetro. Então é para isso que serve essa numeração aqui e a gente ter passado na ordem lá na nossa carry que a gente fez e o SQLC copiou. Aqui, ó. É justamente para isso, beleza? Então a gente passa o create product, que é a nossa função aqui em cima, ó, na linha 12. É a função ali que ele vai usar para gerar as carries e aí a gente passou os parâmetros aqui numerados, né? Na ordem já. O próprio SQLC fez isso. É uma inteligência muito legal aí para poder criar o nosso produto, né? Então o que ele fez? Aqui ele já criou o nosso produto pra gente, beleza? Nessa própria linha aqui, passando a nossa carry e já passando os parâmetros que ela precisa consumir. Os parâmetros vêm do arg aqui, que é simplesmente a struct que eu passei os valores, né, no meu HTTP e tal, que o usuário lá passou os valores, né? Ou a gente mesmo passou ali no Insomnia, Postman, enfim, para conseguir criar, sei lá, nome arroz e price de 10, beleza? Entrou aqui, beleza, criou o produto. Essa linha aqui cria o produto, com as coisas ali do SQLC, né? Beleza, o meu produto vai para home, e aí eu tenho a minha var, que é do tipo product, que é aquele model que eu mostrei para vocês, beleza? Ou seja, é um produto, né? Eu estou representando a minha tabela nesse model ali, então é só um produto mesmo. Beleza, criei o produto. Inclusive aqui, pessoal, o insert into tá com o nome product, beleza? Então, quando eu atribuo aqui ao product, mesmo que ele esteja com nome diferente, não vai ter problema nenhum, porque o meu retorno é exatamente um product, tá? Então, não tem problema eu estar aqui com um type chamado de product, sendo que eu faço o insert na products, que é a minha tabela, o nome dela é products, né? Eu mostrei para vocês lá na migration. E aí o retorno dela é o próprio produto. E aí quando chega aqui, e a gente vai usar esse i aqui, que é o nomezinho que o SQLC dá para nossa tabela, ele simplesmente tem os mesmos nomes. E aí não tem problema nenhum o nome ser tá sem o S, belezinha? Então show, pessoal. Crio uma var aqui com o tipo product, que vai ser o nosso produto. Faço um row scan aqui, começando com erro, porque pode dar erro, tá? Então a gente já coloca o erro aqui para caso dê algum erro. E aí, beleza. Faço o row.scan, ou seja, eu vou fazer um scan no meu product. Eu vou passar por todos os campos dele quando eu faço esse scan. E aí, para todos os campos aí do meu scan, eu atribuo ao product. Ou seja, atribuo ID, name, created at, price, tudo para o meu e-product aqui. Então, quando eu faço esse scan, o meu product, que está lá no meu banco de dados, os meus dados, tipo ID, name, isso depois que cadastrou aqui na linha 27, né? Mas tipo ID, name, price, created at, vão tudo aqui para minha var aí, tá? Do product. E aí eu simplesmente retorno ela. Se tiver algum erro, ele vai me retornar o produto e qual erro que deu. Se não tiver nenhum erro, ele só me retorna o produto. Belezinha? Então, show, pessoal. É praticamente isso. Aqui eu faço o scan para retornar o produto, né? Para jogar para minha variável product aqui os meus dados do produto que foi criado e beleza. Vamos lá pro delete, então. Create ficou bem explicado. No delete, pessoal, a gente tem o seguinte. Tem o delete product, né? É o nome da nossa função. Ele é uma execução, igual a gente escreveu lá na nossa carry. Ele vai deletar dos produtos onde o ID for o ID passado. Aqui é mais simples ainda, nem precisa de struct, porque eu só recebo um parâmetro, tá? Eu injeto carries também para mim poder trabalhar com aquele DB lá do SQLC, né? E a função dele, que agora nesse caso é exec context, que eu já vou explicar. Mas beleza. Tenho aqui a minha função delete product, então. O que eu recebo de parâmetro é o meu context, como sempre, e um ID. Beleza. Esse ID é o ID do meu produto que eu quero deletar. Essa função, ela não vai retornar nada além de um erro. Por quê? E isso ela pode retornar um não erro, tá?
ela vai retornar um erro quando der erro na deleção desse produto. Quando não der erro, ela não retorna nada. Ela só deleta o produto pra gente, belezinha? Tá, simples. Aí aqui dentro, pessoal, o que que tem? Ele bota um underline aqui primeiro. A primeira coisa que ele tenta pegar dessa execução aqui é o underline. O que que seria esse underline? Esse aqui seria o resultado, tá? E aí por que que tem um underline? Porque não vai ter resultado nenhum aqui dentro. O produto foi deletado. É uma função deletar, né? De execução. Então, o produto ele não existe. Então, não tem como a gente pegar ele aqui, né? Não tem como a gente pegar esse resultado. Esse resultado não existe. Essa função do exec não tem uma devolutiva. Então, ele coloca o underline aqui. Que a gente sabe que o underline a gente coloca quando não vai usar algo, né? Não vai usar alguma coisa. E aí ele já não fica reclamando que a gente não tá usando. E a gente também não tá usando. Beleza. Aí tem um erro, né? Que se tiver erro, ele vai preencher essa variável aqui, né? Se a gente passar aqui o mouse em cima da exec context, o primeiro retorno dela é o SQL result mesmo, que é o nosso underline, e o segundo um erro, tá? E ele pode retornar um erro ou não também, beleza? E o que que seria essa exec context então, pessoal? Só a gente vem aqui, voltar lá pro DB, né, do carries, que é onde a gente está pegando aquelas funções. A gente usou lá em cima no create carry whole context, né, que é quando a gente tem retorno, quando a gente traz uma linha específica, não é um SQL.row. No create a gente cria e retorna o que criou, então sempre vai ser só uma linha, tá? Por isso que a gente usa o carry row context, que é específico para uma row só, tá? Para uma linha do banco de dados. O exec context, ele é específico para execuções, tá? Quando a gente só vai executar algo, não vai retornar nada. E aí ele retorna um resultado ou um erro. Nosso caso aqui a gente não vai usar esse result, beleza? Então é só isso, mas a gente usa então aqui o exec context para funções de execução. Como a gente definiu aqui no nosso delete, como exec, a gente está usando a nossa função exec context, beleza? Então show, sem segredo nenhum. Aqui nessa linha ele vai chamar o exec context, vai executar aí a nossa carry de product, né? Passando o único parâmetro aqui numerado que ela tem, que é o ID, ó. Logo após, que só tem um, então logo após ela já passa o ID, belezinha? E aí ela executa aí a nossa deleção. Se der algum erro, retorna, senão só deleta. Beleza? Delete product então é bem simples. Vamos para get product, que é para pegar um produto só. Nessa get product então, a gente faz as mesmas coisas, tem aqui a nossa função gerada aí pela SQLC, tem aqui a nossa func que eu injeto ali o carries para poder usar, que é onde tem aquelas funções. Crio aí a minha função getProduct, contexto, parâmetro ID, pode me retornar ou o meu produto, ou pode me retornar um erro também. Aqui na row, da linha 54, eu chamo carry row content, que é a função que eu uso do SQLC para buscar uma linha só, igual lá no create, que a gente cria e retorna uma linha só. Aqui a gente vai retornar uma linha só, então a gente usa o carry row content. Perceba que o retorno dela aqui é um SQL.row, é uma row só, beleza? Então, vou usar isso aqui, o carry row context, passo contexto como sempre, get product, que é uma função, e logo após o ID do produto que eu quero pegar, que é aqui, ó, simples assim, tá? Where ID for igual a tal, limite de 1, só para forçar mesmo, porque no caso nem precisaria, porque o ID é único, então só pode me retornar 1, mas a gente já deixa o 1 aqui para não ter um array e nem nada do tipo e ficar limpinho, só aquele único usuário, beleza? Mas então tá aqui, o select normal from product onde o ID for igual a tal, e aqui a gente passa o ID que vem no parâmetro aí, nossa função get product, que a gente vai usar ela aí mais pra frente com o HTTP nas próximas videoaulas. E aí beleza, a gente faz a mesma coisa aqui que eu expliquei lá no create, que é fazer o scan nesses campos, tá? E atribuir para variável aqui o ID name price que tá lá no meu banco de dados, pro meu produto que eu acabei de deixar. A gente atribui ele aqui aí e no final retorna ele, tá? Retorna o produto achado ou um erro se tiver erro, tá? Normalmente os casos vão ser mais sucesso, né? E aí ele vai me retornar o meu produto aqui, achado no banco de dados. Beleza? Simples, para ser um pouquinho mais rápido, porque eu expliquei bem lá no Create, então não precisa muito explicar bem, tá? Aqui eu tenho essa função
Get Products, que envolve um pouquinho mais de código, tá? Ela tem mais código aqui já. E aí depois a gente fecha com o update. Mas aqui então, nessa aqui, eu já vou mostrar uma diferença para vocês. Que é a seguinte, beleza. Criou a minha carry aqui de Get Products, né? Tá criada, beleza? É exatamente o mesmo código que a gente colocou aqui, né? Que a gente criou aqui, ó. Cadê? Select tudo from products. Ele só colocou, explicitou, né? Deixou explícito os campos aqui. Porque esse que ele tem essa inteligência, né? Então ele deixou ali, beleza? Bom, injetamos também aqui o carries. Get products é o nome da nossa função. A gente não recebe nenhum parâmetro, só o contexto, porque precisa, né? Porque a gente não tem nenhum parâmetro a mais, ID, não precisa passar nada, a gente só quer trazer todos os produtos, beleza? Inclusive, cara, se você quiser algo mais avançado aí de SQL, aprender coisas mais avançadas, tipo filtros aqui, você pode conferir meu curso Full Stack aí com Golang, que a gente faz um back-end com Golang e Postgres aí também, com carries bem avançadas, né? Inclusive de filtros. E aí você não vai aprender só isso que você está aprendendo aqui, né? Vai aprender muito mais coisas bem mais avançadas, beleza? Mas voltando para a videoaula aqui então, Get Products. E aí o meu retorno pode ser um array de produtos, ou seja, eu vou ter vários desse daqui, vários produtos com esses campos aqui, ou eu posso ter um erro também. E aí a primeira coisa que ele faz aqui é rows, agora o nome já mudou para rows ou erro, tá? Por que é rows ou erro? Porque se a gente olhar o carry context, não é mais carry who context, tá? É carry context. Aqui do nosso DB, a gente percebe que ele retorna rows, tá? E rows aqui pra gente é várias linhas, tá? Então a gente vai usar o carry context quando a gente precisar retornar várias linhas, vários produtos, né? O carry row context aqui é para só um e o carry context é para vários, tá? Então, quando a gente quer retornar vários, a gente chama ele. Inclusive aqui a gente chamou para montar a nossa carry, né? Passou o contexto, passou a nossa carry e aí ele já vai retornar pra gente todos os produtos, né? Todo aquele arrayzão, né? Vários slices, né? Vários slices não, né? Um slice com vários produtos dentro, beleza? Daí tem uma pequena verificaçãozinha aqui, se vier erro, né? Porque o carry row context ele retorna ou as rows ou um erro. Então, igual a gente pegou aqui, ó, rows, vírgula, erro, a gente está simplesmente pegando o que essa variável retorna, né? Então aqui, se vier algum erro, ele retorna nulo, ou seja, ele não vai retornar nossos produtos, e sim vai retornar um erro, tá? Então, ele retorna só o erro. Ok, isso se der algum erro. Se não der erro nenhum, ele faz um rows close aqui, tá? E aí ele bota aqui um itens, que é a nossa função onde vai ficar dentro, a nossa função, né? Nossa variável onde os produtos vão ficar dentro. E aí esse itens, ele é um array de produtos, né? Esse produto é um objeto. Então ele é um array de product, né? E é um objeto. Tá tipado aqui certinho. E aí ele acessa esse rows.next, tá? .next, então aí a função que ele vai usar para ir de um em um, tá? Tipo, veio 10 produtos. Esse next é um por um. Ele vai em um por um desses rows, né? Desses produtos dentro de um next. E aí ele vai acessando cada um desses produtos. E aí em cada um desses produtos, o que ele faz? Cria uma var no product. Cria uma var do tipo product. Se deu erro, ele... Se deu erro não, né? Aqui ele faz um row scan jogando para minha product, tá? Jogando para minha var que é do tipo product. E aqui nesse scan ele vai pegando cada linha do meu banco de dados e jogando para minha var aqui do product, né? Igual a gente fez ali no get product acima, create, enfim. Então ele pega uma linha e joga pro product. Beleza, tem um produto. Deu algum erro, ele vai me retornar o erro aqui. Não deu erro, ele vai simplesmente pegar o meu produto, que eu acabei de fazer o scan nele, né? Linha a linha. Ou seja, peguei a primeira linha, joguei pro product aqui. Deu algum erro? Não, não deu erro. Se deu erro, ele retorna nulo e o erro. Se não deu erro, ele vem para essa linha aqui e joga pro meu itens. Perceba que eu faço um append aqui no itens, jogando o meu produto. Beleza. Então ele vai fazer um row next linha a linha, vai jogar, vai fazer o scan de uma linha, vai jogar para pro meu i aqui, que é um produto em si, uma linha do meu banco de dados, um produto, tá? Jogou pro meu produto aqui. Vou fazer um itens, vou fazer um append e aí eu vou jogar o meu produto pro meu itens aqui, tá? E aí eu vou populando esse array, vou jogando tudo para esse array, os meus produtos, conforme for passando o next,
E conforme aí eu for fazendo scan linha a linha, eu vou jogando tudo pro meu itens, que é o meu array aí de produtos, até chegar no final, tá? Então até ele pegar todas as linhas, né, todos os meus produtos que tem aqui na minha tabela de products, ele vai jogar tudo pro meu item, beleza? E aí, beleza, pessoal? Se deu algum erro aqui, no final tem uns tratamentos padrões, né, para ele fechar aí o rows e não executar mais nada. Então ele vai fazer o close aí, se der algum erro ele vai retornar isso, e se o erro for diferente de null, né, ou seja, se tiver erro de fato, ele retorna isso também, null e erro, beleza? O rows close aqui é a parada mesmo da minha execução de linhas, tá? Aqui é a mesma coisa se dentro do rows tem algum erro de SQL, tá? Então o rows aqui, que é os meus rows aqui em cima, ó, se esse rows aqui ele tiver algum erro de SQL mesmo, que daí a tratativa é esse erro, isso que tudo são funções nativas, né? O next, o close e o erro, então você não precisa se preocupar, só precisa se preocupar com o significado que eu já estou explicando. O erro é aqui, é quando ele tem algum erro de SQL de fato, tá? Beleza? E aí a mesma coisa, o erro vai ser diferente de null e aí ele retorna o erro. Beleza, pessoal, não deu erro nenhum, ocorreu tudo bem aqui no next, né? No passar linha a linha, fazer o scan e jogar pro nosso itens aqui, ele vai simplesmente retornar aqui pra gente os nossos itens, beleza? E com o nil aqui de erro, né? Pro segundo parâmetro que é o erro. E aí ele retorna os nossos produtos. Beleza? Bom, tá explicado aí esse cara. Vamos explicar o update, pessoal. O update não tem muita diferença do create, tá? Tem aqui a nossa query de update. Tem aqui a nossa struct, onde vão ficar os dados que a gente vai popular para poder fazer o update. E aí, mesma coisa, injeto o carries, que é para poder trabalhar com todas aquelas funções lá que eu mostrei para vocês, né? Quais funções? Tipo carry home context, beleza? Exec context, carry context, ok? Beleza, passo o ctx, não, o contexto, aqui nessa linha, então a gente já vai fazer o update, passo o contexto, que é o primeiro parâmetro aí. Ah, eu não expliquei aqui em cima, né? Beleza, vamos lá então. Update product é o nome da função, ctx então o contexto. Aqui o arg é os nossos parâmetros para fazer o update, né? Os nossos parâmetros aqui são o nosso struct, que tem as tipagens dos campos, o alias delas, né? O nome de fato dos campos, como está no nosso tabela do banco de dados. E essa struct vai ser populada então com os dados que a gente quer do produto que a gente quer fazer o update, com a ID desse produto e com o nome e price do que eu quero fazer o update para ele, beleza? Do que eu quero, tá o nome arroz, eu quero fazer o update para feijão. Aqui o name vai vir como feijão. Tá um price de 10, eu quero que seja 20 agora. Eu passo aqui o price de 20, beleza? Essa função então retorna um product, tá? Não retorna vários, vai retornar só o product que eu atualizei. Atualizado, lógico, depois de atualizar ele eu retorno ele. E ela pode retornar um erro também, beleza? Então no row aqui é onde eu vou fazer o carry row context. Por que o carry row context? Eu já falei isso pra você, você já aprendeu. O carry row context, então, ele executa uma carry e ele devolve uma linha só. No create a gente usa ele, no update a gente vai usar também porque ele devolve só uma linha. Qual que seria essa linha? O produto atualizado, beleza? Então passo aqui o update product, que eu vou fazer um update, né? Lá na minha tabela de produto, onde o ID for igual a tal. E aí, olha que interessante isso, pessoal. Passo aqui o update product, né, para montar minha carry. O primeiro parâmetro aqui que vem é o arg.id, aqui da struct. É o ID do meu produto, né? E olha que interessante. O número 1 aqui é o do ID, beleza? Então é justamente o primeiro parâmetro que a gente passou, tá? Então o primeiro parâmetro que a gente passou aqui no where ID igual a parâmetro 1, é exatamente o parâmetro que você colocou aqui para montar a carry, tá? Mesma coisa para o name, ó, parâmetro 2, tá aqui, parâmetro 3, tá aqui. Então perceba que o SQLC faz muito bem essa conversão. Lógico, tem que ser, senão ia dar erro também, né? Mas faz muito bem essa conversão de jogar aqui exatamente para os números dos parâmetros certinhos, né? Porque fica tudo certinho, sem erro nenhum. É exatamente o que a gente quer mesmo. Fica tudo na ordem, ele monta a carry e beleza. Beleza, pessoal. Executou o nosso update, né? Atualizou o nosso produto. O que ele vai fazer? Vai fazer o scan, que eu já expliquei para você. E aí ele só joga para essa variável i aqui do meu product, tá? Faz o scanzinho, joga para nossa variável i. E essa variável i agora é nosso produto atualizado. E eu retorno o produto atualizado. Perfeito?
perceba que o scan aqui é sempre na row, tá? Ou no rows, que foi o exemplo que foi aqui em cima, né? Só que aqui no rows ele faz o next, lógico, para percorrer todas as linhas. Beleza? Então é isso, pessoal. Se der algum erro, retorna erro. Se não, me retorna o produto atualizado. Ok? Então é isso, pessoal. Acho que deu para dar uma visão aí boa para você desse código Golang aqui do que o SQLC gera, né? Então acho que deu para ficar aí bem explicado. Belezinha? Expliquei bem aqui o DB, né? Aqui a gente passou por essas carries que a gente acabou criando, a gente passou por elas aqui no código Golang, tá? Que o SQLC ele bota as nossas carries dentro de uma concha aí sempre, antes de fazer a sua execução, belezinha? Ah, pessoal, uma coisa aqui, um detalhe que eu quero explicar para você antes de finalizar a videoaula, por que isso aqui é bem genérico, né? Porque isso aqui não tá num clean code tão aceitável assim. Meio que seria impossível para SQLC, talvez não tão impossível assim que desse para fazer algo, mas seria muito trabalhoso de colocar isso aqui com o nome da nossa tabela, tá? Do nosso model. Então o SQLC sempre vai botar algo genérico aqui, tá? Tipo I para product. Podia ser product aqui, talvez. Product. E aí tudo aqui se chama product. Talvez. Mas aí daria muito trabalho, não sei. Talvez o SQLC pegar o nome do model e jogar a primeira letra para minúsculo. Tem como fazer isso com código. Tem. Mas daria muito trabalho, tá? Então é super aceitável que aqui a gente tem um código menos limpo. A gente só tem que cuidar quando a gente for escrever o nosso código HTTP, né? Lá que acessa essas funções, para colocar um código mais limpo, tá? Mais entendível. Aqui fica assim mesmo. Eu não vejo problema em deixar. Se você quiser, você pode passar alterando todas as variáveis. Só cuide para fazer direito, para não dar algum erro, tá? Mas enfim, o itens aqui poderia ser tipo, sei lá, products. Beleza. Só que a gente não é os únicos que vamos usar o SQLC, né? E não vai ser sempre product o nome. Até se a gente tiver um projeto maior, igual eu tenho lá no meu curso, que tem na descrição, você pode conferir. Lá a gente tem várias tabelas. Então, isso aqui, esse itens teria que estar sempre mudando, sei lá, para users, products. Então, faz muito sentido aqui, até para ganho de performance na criação aí do nosso código SQLC ser mais rápido, né? Não precisar fazer tanta coisa. Então, por isso que ele bota esses nomes mais genéricos. Que é independente de qualquer nome de tabela aqui, de qualquer model, eu vou ter sempre o mesmo nome aqui de variável, tá? Então, justamente para isso que ele coloca. Só para caso você, durante a videoaula, tenha achado estranho aí os nomes. Aqui no Golang a gente tem costume de usar variáveis mais enxutas, né? Mais curtas, como só letras. Eu praticamente não gosto muito. Eu gosto sempre de aumentar mais e deixar explícito o que aquela linha significa, o que aquela variável vai fazer, ou faz, ou ela é, tá? Então, eu tenho que fazer função, né? Então, o que ela vai fazer, eu sempre gosto de deixar explícito na função, que as nossas funções estão limpas, tá? Era mais as variáveis mesmo, tá? A variável eu sempre gosto de deixar explícito o que é. Mas aqui, como o código é gerado com SQLC, não tem muito o que fazer, e eu já expliquei aí pra você o motivo disso, tá? Mas então é isso, pessoal. A videoaula foi essa. Se você quer aprender, assim, no meu curso lá eu tenho várias carries mais avançadas, tá? É um projeto full stack, você quer aprender mais aí sobre front-end, integração aí de front e back e outras coisas. Pode conferir aí todas as linguagens aí, tudo que você pode aprender aí no meu curso da descrição, beleza? Mas essa foi a videoaula, pessoal. Eu sei que ficou bem longa a videoaula, tá? Eu não tinha que fazer mesmo. Se a gente quer fazer as coisas bem explicadas, tem que ser desse tamanho. Não tem como. E eu gosto de explicar com calma, explicar tudo certinho. Mas enfim, chega de alongar a videoaula que agora eu já tô alongando aqui com o meu papo, né? Então é isso, pessoal. A videoaula foi essa. Aprendemos aí todas as funções do SQLC, como ele gerou isso, né? Como ele fez o código Golang e usou aí para criar as nossas funções. Enfim, e também iniciamos aí o nosso GoMod para assumir os erros, né? Belezinha? Outra coisa interessante. Vamos rodar aqui o GoMod TD que ele falou para rodar. O GoMod TD é para atualizar as dependências, tá? Então, se a gente tiver alguma biblioteca aqui para atualizar, ele vai atualizar. Ele não atualizou nada, porque a gente simplesmente não tem nada para atualizar. Então, tá enxuto. Mas quando a gente tiver, a gente tem que rodar o GoMod TD, tá?
pra ele atualizar as coisas aqui pra gente. Beleza, pessoal? Então, a videoaula foi essa. Espero você na próxima. Valeu!